Estive esses dias inaugurando importantes obras na cidade de Floriano, Piauí. Ali em Floriano foi inaugurado com o prefeito Joel, com a Caixa Econômica Federal, com a representação do governo do Estado, através do presidente da Agência de Habitação, um conjunto de habitação bem equipado, com toda a estrutura de água, energia, calçamento, enfim. E ele tem duas coisas especiais, importantíssimas. Primeiro, 500 casas para pessoas que antes não tinham habitação. E aproximadamente 250 famílias que sempre, e eu dou aqui meu testemunho como governador, sempre que tinha inundação, eram inundadas, meu querido Flecha Ribeiro. Então, isso é aqueles momentos que a gente, na política, que vivencia tantas dificuldades, tantas intempéries, a gente se sente feliz em ver ali a emoção de pessoas que moravam literalmente, numa área degradada, numa área de situações difíceis, e ali podendo receber esse benefício. Eu não pude ir, mas no último sábado também, eu estive visitando no dia anterior, o governador entregou em São João da Serra também uma ponte histórica, uma cidade que era isolada. No período do inverno ficava verdadeiramente isolada pelo rio Poti, entre as serras do Ceará, em direção à capital Teresina. E ali, quando governador, tomei a iniciativa de fazer essa importante ponte, a ponte sobre o rio Poti, em São João da Serra, junto com outro conjunto habitacional, e eu também quero comemorar com o povo. Ali está em andamento a obra para asfaltamento, ligando aquela cidade, também iniciada no meu governo. Como eu disse, nesse conjunto habitacional em Floriano, nós tivemos um registro importante, uma homenagem feita a um cidadão simples, um agricultor que foi parte, meu querido senador Paulo Paim, das lutas camponesas, ainda no regime militar, cidadão chamado José Pereira. Zé Pereira foi parte das lutas pela democratização desse país, um homem simples, agricultor, desses agricultores, pequenos agricultores, foi morar em Floriano, trabalhando como carroceiro, continuava atuando como agricultor e carroceiro, ou seja, uma carroça puxada por um burro ou um cavalo, e ali fazendo transportes na cidade de mercadorias, enfim. Esse homem, ele tem uma história belíssima, ajudou a organizar sindicatos quando isso era crime nesse país, associações. Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E eu quero aqui, quando o meu partido completa 32 anos, fazer uma homenagem também ao PCdoB, que esses dias comemorou 90 anos da sua existência, e ainda na segunda-feira uma sessão aqui nesta casa, mas não poderia deixar de destacar aqui o Zé Pereira, essa pessoa que o presidente Lula lembra com muito carinho. De um lado, ele hospedou o presidente Lula na sua humilde casa na cidade de Floriano, no Piauí. Ali, ele conta, senador Suplicy, que quando o presidente Lula o visitou ali, por volta de 1980, 1981, na organização do Partido dos Trabalhadores, ele, mais outros 3 amigos, ficaram de plantão, em vigilância para a segurança do então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva. E ali, naquela ocasião, ele lembra que o presidente Lula tem em sua memória que, por um momento à noite, ele despertou, ele acordou, e vendo umas batidas na sua janela. Era o Zé Pereira a marteladas ali, batendo umas tábuas para poder proteger o presidente que ali se hospedava na sua casa. Lembra, inclusive nesse caso, com muita emoção, o presidente Lula, nas histórias, nas suas memórias, eu lhe perguntava: presidente, quais as memórias que o senhor tem das visitas ao estado do Piauí? Ele diz: há uma que me emociona muito. Eu soube, quando a gente queria criar o Partido dos Trabalhadores, precisava organizar em 9 estados brasileiros.
E em cada estado tinha um número mínimo de municípios onde tinha que organizar o partido. Esse cidadão, repito, um pequeno agricultor, um carroceiro, não é, esposo da dona Francisca, que eu pude dar um abraço com seus filhos, suas filhas, seus netos ali, mostrando o orgulho que temos de pessoas como ele. Então o presidente disse, esse cidadão, o Zé Pereira, eleito presidente do Partido dos Trabalhadores no Piauí, que era um dos 9 estados para poder organizar o partido no Brasil, não tinha o dinheiro para poder comprar o livro de ata e para poder fazer o registro no cartório que precisava fazer. Ele vendeu uma cabra, né? Uma cabrita, para poder arrecadar o dinheiro, para comprar o livro de ata, para poder organizar o Partido dos Trabalhadores. Então, eu fiquei muito feliz, senador Suplicy, em ver ali essa homenagem, uma homenagem feita pelo prefeito Joel, que é do Partido Trabalhista Brasileiro, tá certo? O nosso partido, não é, apoia o seu governo lá, é parte do seu governo, mas teve essa lembrança de fazer essa importante homenagem, e eu vi ali o carinho, não é, do povo daquela cidade com esse cidadão, um cidadão corajoso, altivo, que dizia frases assim que eu acho que intelectuais têm dificuldade de construir. Ele dizia, meu Deus, como é que pode tanta terra sem gente e tanta gente sem terra? Como pode um país com tanta riqueza e pessoas passando fome? E esse cidadão veio a falecer ainda durante uma das campanhas, se eu não me engano, a campanha de 94. O presidente Lula estava em campanha quando ele estava hospitalizado com uma leucemia e foi hospitalizado no Hospital Getúlio Vargas. E ali nós o acompanhamos e fomos ao hospital, no Hospital Getúlio Vargas, no Hospital São Marcos, fazer uma visita a ele. E logo depois ele veio a falecer. Eu conto essa história porque eu creio que o Brasil, creio que em todos os partidos, a gente tem lideranças assim. Às vezes são lembrados os senadores, os presidentes, os ministros, os secretários, os deputados, os prefeitos, às vezes os presidentes de partidos, e muitas vezes a gente não se lembra que para a existência da democracia, para a existência da vida partidária, de um partido como o Partido dos Trabalhadores, que hoje tem a tarefa de, através da presidente Dilma, colocar, né, em foco um projeto para os destinos do nosso país, que coloca pessoas como o presidente Lula, enfim, governadores e tantas pessoas. Tiveram pessoas simples, pessoas humildes, e é em nome dessas pessoas que eu quero aqui saudar este momento. Esse momento que, de um lado ali, emocionado, né, e tenho certeza que o Zé Pereira vivo ficaria também muito emocionado em ver a inauguração daquele conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Aliás, naquela cidade de Floriano, são cerca de 50 milhões de reais que estão sendo investidos no programa habitacional, na zona rural, na zona urbana, não é? E parte dela para pessoas que a vida inteira, como lá uma outra Francisca, que não era a esposa do Zé Pereira, fazia o seu depoimento, ela vibrando, chorando, emocionada, com a chave da casa na mão e dizendo, é minha casa, nunca mais eu vou entrar naquela casa que inundava todos os anos, vou poder agora criar meus filhos, minhas filhas num lugar digno. Então, eu acho que, por isso também, valeu a pena tudo que o Zé Pereira deve ter enfrentado na vida dele. Ele nasceu numa cidade chamada Aroazes. Ele, durante o regime militar, como ele organizava sindicato, foi ameaçado pelo regime. Ele terminou se refugiando, não é, sem identidade, na cidade de São Luís do Maranhão, onde ficou até que a gente começasse a abertura democrática. E aí volta para o Piauí, dessa vez esteve em Caxias, dessa vez a esposa dele contando o sofrimento dele, por tudo que passou. Então são pessoas como essa que nos enchem de responsabilidade. E aqui eu faço uma reflexão como membro desse partido. Não pode, pela história de homens como Zé Pereira e tantas outras pessoas, um partido como o nosso
perderam oportunidades. Perderam oportunidades em tudo aquilo que o Brasil pode, em favor daqueles que menos podem, aqueles que mais precisam. Então, eu quero aqui, nessa tarde, fazer esse registro, essa homenagem, e dizer que fiquei muito tocado, muito emocionado em ver ali o carinho do povo de Floriano, tantas autoridades, tantas lideranças, fazendo homenagem ao Zé Pereira. Teve lá o presidente do nosso partido, o deputado Fábio Novo, que inclusive está hoje aqui em Brasília, e um conjunto de outras lideranças dos mais diferentes partidos. Com prazer ouço o senador Suplicy. Quero também associar-me à homenagem que Vossa Excelência faz a este que foi um dos fundadores e batalhadores pela criação do Partido dos Trabalhadores, Zé Pereira, em Floriano, e gostaria aqui de recordar alguns episódios com Vossa Excelência sobre o Piauí, o PT e os governos do presidente Lula e agora de Dilma Rousseff, da presidenta Dilma. Mas um dos episódios que eu tive a oportunidade, ao lado de Vossa Excelência, de testemunhar, foi ali por volta de março de 2003, no início do governo do presidente Lula, quando, juntamente com o então ministro responsável pelo programa de combate à fome, programa de Fome Zero, José Graziano da Silva, e com o presidente Lula, nós fomos a Guaribas e Acauã para lançar o que então eram os primeiros passos do Cartão Alimentação, um programa que aquelas famílias cuja renda não alcançasse meio salário mínimo per capita, na ocasião passariam a ter direito a um cupom equivalente a R$50, que só poderiam ser gastos em alimentos. E naquela ocasião, José Graziano, assim como Frei Beto e outros, tinham muita esperança de que seria interessante a constituição dos conselhos gestores. E já lá, tanto em Guaribas quanto em Acauã, eu tive a oportunidade de participar de reuniões em que esteve também Vossa Excelência, o presidente Lula, o Graziano, de diálogo com a comunidade que debateu a natureza daquele programa, as vantagens e desvantagens. E, na ocasião, conversando com o povo, eu até observei que, quem sabe um dia, nós pudéssemos ter o pagamento da renda básica incondicional para todos. Eu me lembro de ter explicado para aquele conselho gestor o que Vossa Excelência tem muitas vezes ouvido falar, eu tenho explicado aqui. Um dia nós vamos caminhar na direção da renda básica de cidadania. Quero até registrar que tem havido experiências interessantes em alguns países. Ainda hoje, a Folha de São Paulo dá uma notícia sobre o Irã, que, em 2010, instituiu uma lei para acabar com os subsídios aos preços dos combustíveis, petróleo, gasolina e outros que ali eram muito baixos, tinham preços muito baixos, eram subsidiados. E acontece que o governo instituiu uma lei para acabar com os subsídios, mas para como que compensar, sobretudo a população de menor renda, resolveu pagar a toda a população uma renda da ordem de $80 a cada 2 meses, $40 por mês. E na notícia que dá hoje a Folha de São Paulo, este pagamento teria subido para algo como $115. A Folha diz que é uma experiência semelhante da Bolsa Família, mas, na verdade, pelo que eu entendi, se trata de um pagamento a mais de 70 milhões que constituem a população iraniana, o que houve uma mudança recente na lei, pelo que tenho acompanhado, é que aquele
aquela renda é paga a toda a população, mas se solicitou à população de maior renda que abra mão voluntariamente deste pagamento. Eu quero justamente, quem sabe, fazer uma visita ao Irã para saber. Só tenho uma preocupação que de repente começa uma guerra nuclear e eu estou no meio lá, mas eu só quero lhe transmitir. Mas Obrigado. Eu queria aproveitar ainda, porque na semana passada iríamos falar junto aqui da mensagem que a senhora Nied Guidon transmitiu à presidenta Dilma Rousseff e à ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, sobre a Serra da Capivara, aquele patrimônio histórico, o Parque Nacional da Serra da Capivara. E eu ainda recebi um apelo nesses últimos dias para que realmente possa, na medida do possível, tanto a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, quanto possivelmente a presidenta Dilma, em algum momento, recebê-la. E eu quero aqui renovar o apelo, juntamente com Vossa Excelência. Com prazer. Nesta semana, a presidenta Dilma está na Índia, terá um encontro amanhã e depois, muito importante, com os chefes de Estado dos BRICS, não é? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, e uma oportunidade extraordinária de diálogo lá em Nova Delhi, mas quem sabe ela que tem tantas atribuições em algum momento possa receber a senhora Nied Guidon. Aqui reitero o apelo que Vossa Excelência compartilha comigo. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu agradeço, compartilho e devo dizer que com a ministra Isabela, primeiro, da minha felicidade de poder ter Vossa Excelência com a sensibilidade que sempre demonstra também na área ambiental, nesse apelo, eu diria assim, quase que desesperado da nossa arqueóloga Nied Guidon, e tem uma previsão para depois da Semana Santa, a ministra Isabela nos receber. Nós devemos estar fechando na próxima semana e eu quero ter o maior prazer de, com Vossa Excelência, ir lá. Citar 3 dados e fazer mais uma empreitada com Vossa Excelência. Lá nessa região de Guaribas e Acauã, vou lembrar, por que o presidente Lula foi lá? Eram os 2 municípios mais pobres do Brasil. Esses dias eu mandei para o presidente Lula. Eu não sei qual é a classificação que eles estão, mas já não estão mais entre os 100 mais pobres do Brasil. É provável que já estejam subido alguns degraus a mais. Melhoramos na área de habitação, melhorou. A mortalidade infantil era cerca de 64 para cada grupo de 1.000. Hoje está na casa de 12, aliás, está mais baixa do que a média do Estado e do Brasil. O analfabetismo, as pessoas com mais de 15 anos, 75% eram analfabetos. Isso reduziu para algo em torno de 11%, que é mais baixo, de novo, do que o do próprio Estado. Enfim, então tem uma série de mudanças profundas. Hoje lá nós estamos trabalhando a implantação do ciclo completo da educação. Ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, inclusive com a base do SESC, não é, do presidente Valdeci Cavalcante, e também com a Universidade